Bom, irmãos, vamos seguir para a nossa exposição. Como os irmãos bem sabem, nós iniciamos uma série expositiva no livro de Atos, livro este que eu convido a igreja a ir nesse momento. E nós iniciamos no início desse ano. Inclusive, portanto, nós ainda permanecemos no capítulo 1 desse livro. Mas hoje a nossa devoção se dará do verso 9 ao verso 11, prosseguindo com esse texto e buscando em Deus compreender as verdades aqui narradas. Então, Atos, capítulo 1, verso 9 a 11, é o texto da nossa devoção. Eu convido os irmãos a esse momento a fazerem uma leitura atenta desse texto e, se possível, já buscando compreender as verdades aqui narradas, para depois, assim, aplicá-las em seu viver. Leiamos, repito, Atos capítulo 1, verso 9 a 11, diz assim: Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus, que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Até aqui a palavra do Senhor, que o Senhor aplique essa palavra ao nosso coração. Bom, como temos visto desde o início dessa série expositiva em Atos, Lucas escreveu Atos como continuação do seu evangelho, de forma que nós temos uma duologia, Lucas-Atos. E esse livro é a continuação do evangelho de Lucas. Enquanto um visava descrever ou narrar o que Jesus começou a fazer e a ensinar, este livro de Atos quer apresentar o que Jesus continua a fazer por meio da operação do seu Espírito na igreja. Então é a continuidade do ofício, do reinado do Senhor Jesus. E o texto que nós estamos lidando hoje é o texto que aponta para esse reinado de Jesus. O reinado de Jesus sobre toda a realidade, sobre todo o cosmos, sobre toda a terra. Esse texto está apontando para isso. E daqui a pouco, ao meditarmos mais profundamente, verso a verso, veremos como isso é verdade. O título desse sermão é o seguinte: Entre a ascensão e o retorno glorioso. É exatamente o período que nós estamos, que nós vivemos, entre a ascensão de Jesus, o dia que ele foi elevado aos céus, e o seu retorno glorioso, tempo este que nós estamos exatamente agora aguardando, o retorno do nosso Senhor. Então, o título desse sermão, eu repito, é Entre a ascensão e o retorno glorioso. Já falamos também que o livro de Atos não é necessariamente a história dos apóstolos. Ainda que você veja aí no título da Sociedade Bíblica do Brasil, Atos dos Apóstolos, ele não narra a história dos apóstolos, porque basicamente ele conta a história de Pedro, conta a história de Paulo e a história de Barnabé. Então nós não temos a história dos apóstolos aqui narrada. Esse texto ele é muito mais os atos de Jesus Cristo por meio do seu Espírito na igreja. E Lucas faz questão de deixar tudo isso que nós estamos colocando aqui como verdade. Veja só o verso 1 desse capítulo 1, para que você entenda com propriedade tudo que acabamos de mencionar agora. Capítulo 1, verso 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. O primeiro livro é o Evangelho de Lucas, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. É exatamente o que Lucas narra. Tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Verso 2.
até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Então aqui você vê Jesus Cristo dando mandamentos por meio do Espírito aos apóstolos, que é o corpo doutrinário que representa a igreja do Senhor. A igreja está firmada na doutrina dos apóstolos. Então, é uma maneira de se referir a todo o corpo doutrinário de verdades confiadas à igreja. É a operação de Jesus no Espírito, na igreja. Isso é importante que os irmãos entendam. Então, nós não estamos falando de um Jesus que está ausente da história. Se Jesus está operando por meio do seu Espírito, ele está presente. Portanto, a sua ascensão, o ato de Jesus ter sido conduzido, elevado aos céus, para junto de Deus Pai, não significa um distanciamento no sentido de abandono, mas significa sim sua ausência física, ainda que não a ausência de Cristo, porque Cristo opera ativamente no mundo por meio do seu Espírito. Então, esse ponto é muito importante ser compreendido, irmãos. Cristo, o nosso Cristo Jesus, não é inativo, ele é ativo na história do mundo. Tudo o que acontece agora, no decorrer desse tempo, da sua ascensão até o seu retorno, não é uma espécie de vácuo ou ausência da ação de Jesus. Não, Jesus age ativamente na história. E o texto de hoje comprova isso. Pois o texto que nós estamos lidando, ele mostra essa ascensão de Jesus, que é um evento redentivo, que ocorre 40 dias após Jesus ter ressuscitado. Então o cronograma é mais ou menos assim: Jesus ressuscitou, passou 40 dias ensinando os seus apóstolos, e depois, quando findou esses 40 dias, Jesus foi elevado aos céus. É exatamente o texto que nós estamos lidando agora. A ascensão de Jesus, o dia em que ele foi tomado para os céus. Então, depois de todos esses eventos, o Senhor Jesus é tomado para os céus. E ele é tomado diante de muitas testemunhas oculares. Ou seja, o evento da ascensão de Jesus é um evento visível, é um evento corpóreo e é um evento histórico. Ele não é uma espécie de devaneio ou de um acontecimento místico. O que eu estou querendo dizer? Quando Lucas narrou a ascensão de Jesus, ele fez um trabalho de historiador. Ele foi com cada um daqueles que estavam presentes na ocasião da ascensão. Pessoas que viram com seus olhos naturais, com seus olhos físicos, Jesus ser de fato elevado aos céus. De modo que nós estamos lidando com um evento que é histórico, e não com um devaneio, uma espécie de experiência mística, espiritual particular. Não, nós estamos lidando com um evento que é, de forma substancial, sustentado por testemunhas oculares. Então, inclusive, Lucas vai tentar narrar de modo que nos deixe claro essa veracidade histórica do evento da ascensão. Então, preste bastante atenção nisso que eu acabei de falar. Um pouco do propósito de Lucas, aqui no texto que nós lemos, é mostrar que há uma veracidade histórica no evento da ascensão de Jesus. E não um devaneio, uma espécie de experiência mística, não. Foi algo que quem tivesse olhos veriam. Quem estivesse ali presenciaria. Então foi algo histórico mesmo, e não uma espécie de supra-história, uma experiência mística particular reservada a alguns. Mas não, foi história de fato. De modo que, se a gente pudesse, teríamos como elencar tudo isso como prova substancial no seguinte aspecto. Por exemplo, todos os evangelhos narram a ascensão de Jesus. Logo, você tem pelo menos 4 de vistas distintos sobre o mesmo evento. Pessoas que escreveram em momentos diferentes, com propósitos diferentes, com culturas diferentes, com ênfase teológicas diferentes ou públicos diferentes, mas narrando o mesmo evento. O que comprova que ele é um evento histórico, ele está registrado historicamente. Ele está subsidiado por uma
um número significativo de provas escritas. E é assim que funciona a comprovação da história antiga. Por exemplo, como nós sabemos que Platão escreveu os escritos dele? Como que nós sabemos que Aristóteles escreveu os escritos dele? Pela quantidade de documentos que afirmam aquela coisa, que dizem que foi assim. E se nós formos olhar para a quantidade de documentos que afirmam que Jesus, ele ascendeu aos céus a olhos de pessoas, o número de documentos são infinitos. A começar pelos nossos documentos inspirados, a começar pela Bíblia Sagrada, que tem pelo menos os evangelistas e muitos apóstolos narrando: um dia um homem foi assunto aos céus. Um dia nós vimos Jesus sendo elevado às alturas, depois encoberto por uma nuvem, e desde esse dia nós nunca mais o vimos. E estamos aguardando o retorno dele, do mesmo modo que ele subiu, estamos aguardando ele voltar. Isso aconteceu historicamente. Isso é real. Isso é verdadeiro. Mas eu vou citar um documento extra-bíblico, porque talvez as pessoas pensam que a Bíblia tem um argumento circular. Ou seja, o que significa um argumento circular? Que a própria Bíblia testifica a Bíblia, isso é verdade, todos nós sabemos. Mas que ela vai jogar para ela mesma. Mas isso não é bem assim. Teremos que ter tempo e profundidade para entender que a Escritura é teopneusto, ou seja, inspirada por Deus. E por isso ela tem autoridade para dizer o que ela diz. Mas, fugindo um pouco disso, eu vou citar um documento que os irmãos podem pesquisar depois. História Eclesiástica, tá bom? História Eclesiástica é o nome do documento, de Flávio Josefo. E você vai procurar o relato da ressurreição de Jesus, escrito por um historiador secular. Esse homem não tem qualquer compromisso em dizer que isso é verdade, mas ele narra que um número significativo de pessoas testificaram uma ascensão de um Cristo, de um homem chamado Jesus, que diziam ser o Messias. Ele vai narrar tudo em linguagem histórica, mas comprovando que na história houve isso, e isso deveria ser relevante para nós, ok? Ainda que insuficiente, porque as Escrituras nos bastam. O que a Escritura diz é suficiente, ela é a verdade. E se ela disse que Jesus foi assunto aos céus, essa é a verdade, e ponto final. Tá bom? Mas a gente tem muitas provas, por isso esse evento ele não é um evento banal, mas ele é histórico, ele é provável, ele é verificável e ele é redentivo. Mas o que eu quero dizer para os irmãos, à luz desse sermão, é que o cristianismo, a fé que nós professamos, ela não termina na cruz. Ela não termina na cruz. Ela não se encerra também no túmulo vazio. Não acaba ali. Porque se Cristo apenas morresse, nós teríamos um mártire. Se Cristo apenas ressuscitasse, nós teríamos uma espécie de vitória pessoal. Mas não foi isso que aconteceu somente. Cristo morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus. Ou seja, ele foi elevado para junto de Deus Pai. E o que significa essa ascensão? Significa que porque Cristo foi recebido à destra de Deus Pai, nós temos também reinado, nós temos governo, nós temos intercessão contínua, ou seja, o sumo sacerdote está lá no céu sempre a interceder por nós, e nós temos missão. Missão. Porque Jesus está assentado à destra de Deus, nós temos coisas a fazer. Missão. Um evangelho a propagar até que Cristo volte. Até que Ele volte. Então Cristo não apenas morreu e ressuscitou, Ele ascendeu. E a sua assunção, o fato de Ele ter sido assunto aos céus, é muito importante para a nossa fé e para o modo como a igreja vive hoje, aqui e agora. E isso, espero pela graça de Deus, que os irmãos possam compreender no decorrer desse sermão. Então, a ascensão de Jesus, por mais que ela seja uma das doutrinas mais negligenciadas, ela é uma das mais citadas nas Escrituras. O Novo Testamento, ele nunca nos fala de um Cristo que está ausente, mas de um Cristo exaltado, presente no governo do mundo e que governa de fato o mundo do seu trono majestoso. Do seu trono majestoso.
E esse Jesus entronizado, esse Jesus que está assentado à destra de Deus Pai, ele convoca a sua igreja para ser testemunha do seu reinado, para a propagação do seu reino no mundo. Por isso que o fato do Senhor Jesus estar assentado evoca para nós, que somos igreja, missão, uma ação, uma atitude. Porque Cristo reina, nós pregamos, proclamamos, agimos como arautos, testemunhas do reino. Dito isso, para que os irmãos se situem no todo, nós vamos seguir a seguinte divisão. Eu dividi esse texto em 3 movimentos. 3 movimentos simples para tentar auxiliar os irmãos na compreensão desse texto. Primeiro, no verso 9, nós temos a exaltação visível de Jesus. O verso 9 traz a exaltação visível de Jesus. Ainda no verso 9, na sua parte B, nós temos a ocultação pela nuvem. O texto narra que Jesus foi assunto aos céus e em um dado momento uma nuvem o ocultou, de forma que os discípulos já não poderiam vê-lo. E aí seguiu-se a sua assunção. Certo? Essa é a parte B, ou seja, eu chamei esse ponto de ocultação pela nuvem. E o nosso terceiro e último ponto encontra-se no verso 10 e 11 juntos, porque é uma única ideia, é um bloco de ideia, o verso 10 e 11, que é uma exortação à missão. Uma exortação à missão. Um encorajamento a nós, igreja, a servirmos a Deus no mundo enquanto Jesus reina. Então, no verso 9, exaltação visível. No verso 9, parte B, ocultação pela nuvem. E na parte final, verso 10 e 11, exortação à missão, que, digamos assim, é o desfecho ou a aplicação desse texto por si só. Tá bom? Dito isso, irmãos, vamos ver o primeiro ponto. No verso 9, exaltação visível. Agora eu lhe convido a olhar para a sua Bíblia e ver ponto a ponto dessa verdade. Exaltação visível. Olhe para o verso 9, diz assim: Jesus foi elevado às alturas à vista deles. Deles quem? Dos seus discípulos. Percebe como Lucas está tratando esse evento como um evento visível, verificável, mas nós queremos nos deter na parte A dessa afirmação, que diz assim: Jesus foi elevado às alturas. Preste atenção nisso. Em primeiro lugar, perceba o movimento. Como que a ascensão, ela é um ato divino. O nosso texto não diz que Jesus se autoexaltou. O texto diz que Jesus foi elevado. Ou seja, o texto está no passivo. Em outras palavras, Jesus foi elevado por alguém. Jesus foi tomado por alguém. Então, o evento da ascensão de Jesus não é o evento em que o próprio Jesus se lança para o céu. É importante entender isso. Mas é um evento em que Jesus é tomado para os céus. Alguém o eleva até lá. E quem é essa pessoa que eleva Jesus até os céus? Qual é a resposta? Deus Pai. Porque Jesus é Deus também. Mas o Deus Pai, na economia da Trindade, glorifica o Filho, ou exalta o Filho, mediante a conclusão da sua obra. Então a ascensão é Deus Pai exaltando Jesus, chamando-o de volta à comunhão que foi de alguma forma rompida, mas não em essência, entenda isso é muito importante. Deus nunca pode ser separado, porque a sua unidade, a sua essência é uma, mas o Verbo encarnou, e com isso aquela glória que o Filho tinha junto ao Pai, de uma certa forma foi esvaziada, que é o que nós chamamos na teologia de kenosis, ou esvaziamento. Mas não entenda esse esvaziamento como o esvaziamento dos atributos divinos, mas como uma humilhação voluntária de Jesus. Jesus não deixou de ser Deus.
Ele se humilhou, assumindo a forma de servo. Eu vou trazer um texto para os irmãos agora, que vai tornar isso claro, para que os irmãos entendam o que aconteceu quando o Verbo encarnou. E por que que ele retornar para a glória de Deus Pai é tão significativo? Porque é o retorno à comunhão plena, que Jesus abriu mão para nos resgatar. Na encarnação, Jesus abriu mão para nos salvar, para tomar o nosso lugar. E o texto é Filipenses capítulo 2. Eu convido todos a irem até lá na sua Bíblia e olharem comigo esse texto. Filipenses 2. Filipenses capítulo 2. Vejam comigo o verso de número 5, rapidamente. Filipenses 2, verso 5. Todos acharam? Digam amém aí. Diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou. É essa kenosis que eu falo. A palavra grega aí é kenosis. Então não tem o que dizer. É uma kenosis, é um esvaziamento, mas não dos atributos. Não da sua glória, não da sua divindade, mas uma humilhação voluntária que Jesus se sujeitou. Olha só, vamos continuar? Verso 7. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, até quando isso durou? Até a morte de cruz. Depois que Jesus morreu na cruz, essa sua humilhação acabou. Quando Jesus ressuscita, nós não estamos mais diante do Cristo em humilhação. Nós não estamos mais diante do Cristo humilhado. Nós estamos diante do Cristo ressurreto. Daquele que venceu a morte. Daquele que venceu o pecado. Daquele que foi aceito por Deus nos céus. Então o que é essa ascensão de Jesus? É a aceitação de Deus Pai da obra que o Filho executou. Em outras palavras, porque Jesus venceu, porque Jesus ressuscitou e porque Ele foi fiel, o Pai o recebeu de volta com aquela glória que eles tinham no início. Aquela glória que por um momento foi diferente por conta do seu esvaziamento. Eu quero que os irmãos olhem comigo, volte lá para Atos, alguns textos em Atos, rapidamente, que vão trazer luz sobre toda essa realidade. Use a sua Bíblia. Atos. Você voltou para Atos? Olha aí o capítulo 2. Veja comigo o verso 32 e 33 de Atos 2. Atos 2, verso 32 e 33. Diz assim: Deus ressuscitou este Jesus. Quem foi que ressuscitou Jesus dos mortos? Deus Pai. Deus ressuscitou este Jesus. E disto todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à direita de Deus. Percebeu o que é a ascensão? A ascensão é esse movimento em que Deus exalta o seu Filho à sua direita, ou o convoca a sentar no trono à sua destra, para reinar. O texto continua: tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Irmãos, isso é interessante, porque olhe para o verso 8. O verso 8 diz o quê? Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Agora olhe para o verso 4. O Espírito Santo, eu estou falando de Atos 1, tá? Atos 1 e 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Agora olhe para Atos 1, verso 4. Jesus diz assim: encomendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem o quê? A promessa do Pai. Qual é a promessa do Pai?
é o Espírito Santo, Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Agora, ele disse, esperem a promessa do Pai. Mas quem foi que realmente recebeu e ganhou e conquistou a promessa do Pai? Fomos nós ou Jesus? Fomos nós ou Jesus? Vá lá para Atos 2 novamente. Veja o verso 32 e 33. Veja quem é o herdeiro da promessa do Pai. Deus ressuscitou este Jesus e disto todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Quem que conquistou o Espírito Santo? Jesus Cristo. E ele compartilhou seus despojos com quem? Com a sua igreja. A linguagem é exatamente uma linguagem de guerra. Por que eu usei a expressão despojo? Porque a linguagem aqui é uma linguagem de guerra. Jesus venceu a guerra contra o pecado. E por isso ele é o rei, ele se assenta no trono. E agora, como rei, ele é dono de todos os despojos. Ele é merecedor, ele é digno daquilo. Mas ao invés de ele usurpar e ficar para ele, o que ele faz? Ele derrama sobre nós. Atos 1:8. Ele dispensa sobre nós a conquista que é dele. É por isso que o Espírito Santo habita em nós. Porque Cristo conquistou. Porque Cristo venceu. Porque ele triunfou. E repartiu com a sua igreja os despojos da sua vitória. Agora olhe para Atos capítulo 5, verso 30, 31 e 32. Atos 5, verso 30, 31 e 32. Diz assim: o Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram pendurando-o no madeiro. Verso 31, leia com atenção. Deus, porém, com a sua mão direita, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Verso 32, e nós somos testemunhas destes fatos, nós e o Espírito Santo, que Deus deu aos que lhe obedecem. Duas verdades que a gente está trabalhando aqui no texto, mais uma vez aparece. Primeira, Deus exaltou com a sua mão direita a Jesus. Jesus foi exaltado. E a segunda verdade é que o Espírito Santo nos foi dado mediante a vitória de Jesus. Duas bênçãos maravilhosas. Estamos sob o reinado de Cristo e recebemos o Espírito Santo que Ele conquistou por sua vitória. E você deveria dizer um amém. Ou você não está entendendo o que está sendo dito. Porque isso é uma bênção, irmãos. O nosso Rei e Salvador Jesus conquistou a vitória sobre a morte. Ele venceu o pecado. E Deus o exaltou sobremaneira à sua direita. Isso é a sua ascensão. É a sua entronização. Então o que é a ascensão de Jesus? Resumindo, é a sua entronização. É a declaração de que Ele venceu. De que Ele venceu. Olhe só, por gentileza, João 17. Essa é uma oração do nosso Senhor Jesus, conhecida como oração sacerdotal. João 17, verso 1 a 5. Eu quero que você note a petição, o pedido que Jesus fez ao Pai. E eu quero que você me diga se esse pedido foi atendido ou não. Repito, João 17, verso 1 a 5, diz assim, passo a ler agora. Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me destes para fazer. Como que Jesus glorificou o Pai? Como? Verso 4. Realizando
a obra que lhe foi confiada. Qual é a obra de Jesus? Morte e ressurreição. Não é isso? Agora olhe para o verso 5. E agora, ou seja, agora que eu cumpri com a obra que o Senhor me deu, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Ou seja, Jesus é devolvido à sua posição de plena glória junto ao Pai. Aquela plena comunhão que por um instante, por um momento, ele abriu mão, se sujeitando, assumindo a forma de servo, tomando o meu e seu lugar, para que pudesse nos representar, tomar a cruz maldita, morrer pelo nosso pecado, ressuscitar no nosso lugar, herdar a promessa do Espírito Santo que é dele e para ele, mas ao mesmo tempo repartir conosco essa promessa. Você entendeu tudo que está sendo dito aqui? Isso é grandioso, irmãos. Olha o que diz, a gente já abriu em Filipenses 2, eu convido você, Filipenses 2, mais uma vez, porque esse texto ele é importantíssimo para que você feche essa ideia. Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, verso 8 a 11. Filipenses 2, verso 8 a 11. Todos quanto acharam, digam amém aí. Diz assim: ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Foi até onde lemos naquele momento. Agora, dando continuidade. Depois disso, até a morte e morte de cruz, olha o que acontece. Verso 9. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Depois da sua morte, o que aconteceu? Ele foi ressuscitado por Deus. E depois da sua ressurreição, o que aconteceu? Jesus passou 40 dias ensinando seus discípulos. E depois desses 40 dias ter findado, o que aconteceu? Deus Pai o exaltou, disse: vem filho, vem para a glória que lhe está reservada. A ascensão é a entronização de Jesus. É o evento que diz: ele venceu. A ascensão de Jesus confirma que a obra foi aceita. Aí você pergunta assim: quando que Jesus foi entronizado? Quando que Jesus sentou para reinar à destra de Deus Pai? A resposta está em Hebreus 1, verso 3 e 4. Que é o último texto que eu convido você a ler, provando esse ponto. Hebreus 1, 3 e 4. Hebreus 1, 3 e 4. Diz assim, eu vou ler para você. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, preste bastante atenção. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Quando que Jesus foi entronizado? Quando que ele se assentou à direita de Deus Pai? Quando que ele passou a exercer a sua majestade sublime? O que o texto diz aí para você? Quando foi, irmãos? Depois de ter feito a purificação dos pecados. E quando foi que Jesus fez a purificação dos pecados? Por meio da sua morte, por meio da sua ressurreição. Então, logo após que Jesus morreu e foi ressuscitado, passou 40 dias com seus discípulos, ensinando sobre o reino, o próprio Deus elevou o Filho assunto aos céus. E essa é a ascensão de Jesus, ele se assentou à destra ou à direita de Deus Pai. E agora eu convido você a voltar para Atos, capítulo 1, e ler o verso 9, com toda essa compreensão em vista, para que você monte o cenário completo da coisa. Tá bom? Atos 1, verso 9 diz assim: depois de ter dito isso, dito o quê? A promessa do Espírito Santo: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Jesus foi elevado às alturas. Ou seja, ele foi tomado, alguém o elevou. E esse foi Deus, como já vimos. Foi elevado às alturas. O texto continua dizendo
o seguinte: é levado às alturas à vista deles, ou à vista dos discípulos. Houve testemunhas oculares para aquilo que aconteceu. Não é um evento fictício, não foi uma experiência mística. Alguns homens ali, que são os seus discípulos, pelo menos uns 10 presentes ali, viram com seus olhos físicos Jesus ser elevado aos céus. À vista deles, quer dizer, aos olhos deles. Não um evento espiritual. E por que essa afirmação de que essa ascensão ocorreu à vista dos discípulos? Isso tem a ver com Deuteronômio 19:15. Eu vou só citar para os irmãos, tá bom? Deuteronômio 19:15 é aquele texto que diz que se houver 2 testemunhas, ali você tem legalidade. A acusação feita por uma única testemunha não tem validade nenhuma. Mas aquela feita por 2 ou mais testemunhas tem validade, tem legalidade. Só que aqui não se trata de 2 pessoas dizendo que Jesus foi assunto aos céus. Aqui se trata de todo o corpo de discípulos dizendo, ele foi assunto aos céus. Então nós temos mais de 2 testemunhas dizendo a mesma coisa, em inúmeros registros, apontando para a mesma realidade. O texto diz exatamente assim, Deuteronômio 19:15. Uma só testemunha não poderá se levantar contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Isso era um padrão jurídico da época. O texto conclui assim: pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, se estabelecerá o fato. Aqui nós temos mais de 3 testemunhas. Então a ascensão de Jesus é um fato estabelecido. Lucas escreve dentro dessa lógica. A ascensão não foi revelada a um indivíduo isolado, mas um colégio apostólico. Portanto, biblicamente falando, o evento é juridicamente válido. Há testemunhas oculares. Curioso que Lucas faz questão, não apenas de narrar que tudo aconteceu à vista deles, mas olhe para o verso de número 10. Diz que aconteceu à vista deles e eles fixaram a vista deles no evento. Eles não apenas viram Jesus sair do chão, sendo levitado, assunto aos céus, como que arrebatado mesmo. Eles fixaram os olhos e ficaram ali com os olhos fixados, como que perplexos. Como que aquilo poderia estar acontecendo? Ou seja, não apenas eles viram, mas permaneceram vendo. Há uma ideia de continuidade ali. E os olhos deles não desgrudaram dali. Isso é muito importante, irmãos. Rapidamente, por conta do nosso tempo, vá até 2 Pedro 1,16. Esse texto é importante que você veja, porque ele tem a ver com esse olhar, a vista deles e essa fixação, o fato de eles permanecerem vendo Jesus assunto. Eu repito, 2 Pedro 1,16. O que diz 2 Pedro 1,16? Diz assim: é Pedro falando sobre a veracidade das coisas que ele falava a respeito de Jesus. Olha que interessante. Ele diz assim: porque não lhe demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Você entendeu o que está sendo dito aqui? Tudo que diz respeito, irmãos, à morte, à ressurreição, à ascensão de Jesus, não se trata de fábulas engenhosamente inventadas. Nós não cremos em mitos, nós não cremos em história de faz de conta. Os eventos a respeito do ministério de Jesus são eventos históricos e reais, permeados de testemunhas oculares, como Pedro narra. Fomos testemunhas oculares da sua majestade. E por mais que os nossos olhos não tenham visto, os olhos de inúmeras testemunhas viram e deixaram registrado isso para nós. E eu quero dizer para você a respeito desse movimento. Esse movimento é muito importante. É assim que se faz história. Alguém viu e por meio do que essas pessoas viram, foi registrado. E hoje você conhece a história do Império Romano, do Império Grego, do Império tal, que você estuda no seu colégio, porque alguém viu e registrou. Então você crê em tudo isso pelo mesmo método que nós cremos em Jesus, quando eu falo historicamente.
Claro, a conversão é um ato do Espírito, não depende do homem nem da sua inteligência. Mas eu estou falando para que a sua fé não seja abalada e seja nutrida pelo fato de que, sim, Jesus morreu, sim, Jesus ressuscitou, e sim, Jesus foi assunto aos céus e está assentado à destra de Deus Pai. O mesmo jeito de se registrar a história, nós estamos lidando aqui. Mas por que a história da Bíblia é negligenciada pelos historiadores? Por que a história das Escrituras não é tida por crédito, sendo que o número de cópias que nós temos é infinitamente maior do que os escritos de Platão e de Aristóteles? Por exemplo, por que nós não somos dignos de confiança histórica, se o modo histórico pelo qual nós registramos a história da nossa fé é infinitamente, substancialmente induvidável? Não pode ser posto em dúvida. Eu quero lhe mostrar como é exatamente esse mesmo método que é usado. Olhe, por gentileza, para 1 de João. 1 de João, capítulo 1, verso 1 a 4. 1 de João, capítulo 1, verso 1 a 4. Às vezes nós contamos as histórias da Bíblia para os nossos filhos como se fosse a Branca de Neve, como se fosse Chapeuzinho Vermelho. Irmãos, vocês deveriam pegar uma lousa e dizer, olha aqui, no ano tal, no dia tal, isso aqui aconteceu assim. É história real, não é ficção não. Olha o que diz 1 João 1, 1 a 4. Presta atenção nessa leitura. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a vimos, e dela damos testemunho, e anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Olha que verso interessante, o verso 3. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Olha o verso 4, concluindo e culminando para esse registro fidedigno. E escrevemos estas coisas, para que a nossa alegria seja completa. Me diga se não é um processo histórico de registro, fidedigno, real, tal como aos moldes de qualquer coisa que a gente conheça da história. Claro que é. Testemunhas oculares que registraram fielmente e que esse registro escrito chegou até nós por meio de inúmeras cópias. Se há uma verdade, é a verdade do Evangelho. Ela é indubitável. O nosso Senhor Jesus morreu, ressuscitou e foi assunto aos céus, entronizado, porque a sua ascensão é a sua entronização. E sabe por que ele foi aceito, entronizado à destra de Deus Pai? Porque ele venceu a morte, porque ele venceu o pecado, porque com seu sangue precioso ele agradou ao Pai, ele salvou pessoas, e é nisso que cremos. Avançando, a parte B do verso 9 diz assim, vamos lá, verso 9. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. É importante que você entenda por que uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Ou seja, enquanto Jesus estava sendo assunto aos céus, apareceu uma nuvem cobrindo tudo. Em um dado momento, eles viam Jesus sendo elevado. Mas depois não viu mais, porque a nuvem cobriu tudo. Por que isso acontece? Aqui faz uma referência, irmãos, não a qualquer nuvem, mas faz referência àquela nuvem que sempre esteve presente, demonstrando a glória e a presença de Deus. Aquela nuvem que encobriu o Sinai, aquela nuvem do tabernáculo, aquela nuvem do templo. Aliás, aquela nuvem que dá o nome da nossa igreja. A Shekinah. Aquela nuvem que acompanha, encoberta com a presença de Deus. E esse movimento é interessante, porque o texto quer dar a entender o seguinte, e preste bastante atenção no movimento de Lucas. Nós estamos vendo Jesus sendo assunto, o nosso sumo sacerdote,
mas do nada uma nuvem o encobre e ele está invisível aos nossos olhos. Agora que ele está invisível aos nossos olhos, e é assim que cremos, não é? Nós não vemos Jesus, ou vemos? Não vemos. Agora que a nuvem o encobriu, agora que ele está invisível aos nossos olhos, a nossa fé pode permanecer de pé, sim ou não? Pode. Esse texto é um texto que está querendo trazer a mesma linguagem sacerdotal. E esse ponto que eu quero que os irmãos prestem atenção. Por quê? Porque ele carrega a mesma linguagem sacerdotal. Irmãos, nós vamos precisar ser rápidos agora. Vá lá em Hebreus 9, Hebreus 9, verso 6 e verso 7. Quero lhe mostrar como esse texto em que Jesus foi encoberto por nuvens carrega uma linguagem sacerdotal. Hebreus 9, versos 6 e 7. Todos acharam? Digam amém aí. Vou ler para você. Ora, depois que foram feitos todos esses preparativos, os sacerdotes entram continuamente no primeiro tabernáculo para realizar os serviços sagrados. Então, preste atenção. Mais de um sacerdote entrava no primeiro tabernáculo para realizar os serviços sagrados. Só que existia o segundo tabernáculo. Qual é esse segundo tabernáculo? Como ele é chamado? Santo dos Santos. Quem poderia entrar lá? Todos os sacerdotes? Não, somente um. Qual? O sumo sacerdote. E Jesus é o que para nós? O nosso sumo sacerdote. Enquanto esse sacerdote estava lá dentro sozinho, as pessoas viam ele? Não, o texto vai deixar claro isso. Olha para o verso 7. Mas no segundo, ou seja, no segundo pátio, o sumo sacerdote entra sozinho. Ninguém vê ele. Ele não está à vista de ninguém. Ninguém pode enxergá-lo. Mas mesmo assim o povo confia e tem fé que o sumo sacerdote está lá por detrás do véu, fazendo o quê? Fazendo intercessões em favor do povo. É isso que o texto está querendo pintar para a gente, você entendeu? Jesus foi encoberto por essa nuvem, que é uma representação do véu. E ainda que nós não o vejamos, nesse tempo, uma coisa nós podemos ter certeza: o nosso sumo sacerdote está intercedendo por nós. Você entendeu isso? Você entendeu isso? Olha o que diz, por gentileza. Por gentileza, olha o que diz. Volte em Hebreus, o verso 7, ou capítulo 7. Hebreus 7. Verso 24 e 25. Você voltou? Essa é uma bela verdade, uma confortadora verdade. Essa é uma bela e uma confortadora verdade. Diz assim, Hebreus 7, 24 e 25. Você achou? Diga um amém. Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus. Olha que verdade bela. Vivendo sempre para interceder por eles. Quem vive sempre para interceder em nosso favor? O nosso sumo sacerdote. Nós vemos ele fazendo isso? Não, mas ele está lá fazendo a obra de intercessão em nosso favor. Agora mesmo a nossa fé só está de pé porque Jesus ora por nós. Agora mesmo nós só estamos de pé porque há um sumo sacerdote intercedendo por nós. Se você tem a sua fé viva e de pé, é porque Cristo não te largou. É porque a oração dele é sobre você, é com você e é por você. Então você depende da intercessão de Jesus na sua vida para sempre. E sabe quando ele vai deixar de interceder por nós? Jamais. É o que o texto diz. Olha novamente o verso 24. Jesus, no entanto, porque continua para sempre. O sacerdócio dele é eterno, jamais tem fim. Você entendeu isso? A intercessão de Jesus sempre é por nós. Sempre tem alguém orando por nós. Por isso que nós não precisamos de Maria. Por isso que nós não precisamos de santos que intercedam por nós. Sabe por quê? Porque o maior de todos intercede por nós. Cristo intercede pelo seu povo. E isso é suficiente.
E é louco quem troca a intercessão de Cristo por intercessão de barro. É um louco que pode atear fogo em si mesmo e assumir sua loucura. É Cristo quem intercede por nós, para sempre, o nosso sumo sacerdote. Diante disso, irmãos, lembra o que eu disse? Os nossos queridos discípulos ficaram com os olhos fixados naquela glória da nuvem que foi embora. Aí eles ficaram assim, como que contemplando, parados, perplexos. Talvez admirando, talvez assustados. Eu convido você a ler o verso 10 e 11 do nosso capítulo e a gente vai caminhar para o nosso fim. Olhe para o verso 10 e 11. E estando eles quem? Os discípulos, com os olhos fixos nos céus. Essa expressão fixo é curioso, porque eles estavam assim, parados, fixados. Enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles. Essa expressão, 2 homens vestidos de branco, possivelmente aponta para uma intervenção angelical, ou seja, possivelmente são 2 anjos. Por que eu falo possivelmente? Há uma segunda possibilidade, mas menor de fato em ser isso, tá? Menor. Pode ser, assim como no Monte da Transfiguração, estava Moisés e Elias junto a Jesus, então tem essa linha de interpretação. Mas aqui, pela coerência lucana, é muito mais compreensível que seja 2 anjos mesmos. 2 varões dos céus, do alto, que vêm lá de cima, porque os homens estavam perplexos, fixados com os olhos nos céus, e dizem assim, olha o verso 11: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês viram subir. Irmãos, que verdade gloriosa. Que verdade maravilhosa. Sabe por quê? Nesse ponto a gente pode até aplicar. A igreja, ela tem que ter um movimento duplo. Duplo. Nós devemos olhar para o céu, porque lá está a nossa esperança. Nós desejamos que o céu venha até nós. Nós desejamos viver para sempre com Jesus. Mas nós não fomos chamados para ficar olhando para o céu. Por isso que o movimento é duplo. Nós também devemos olhar para o lado. E isso falo à luz do que diz Atos 1:8. Jesus tinha acabado de conceder uma missão aos seus discípulos. Qual é a missão? Sejam as minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Ou seja, a ordem de Jesus não é fiquem olhando para o alto. A ordem de Jesus é caminhem e proclamem. Caminhem e preguem. Então vai ter vezes na nossa vida que a nossa fé vai ser mais contemplativa. Nós vamos ter que parar, esperar e observar. Mas isso é raras vezes no momento da nossa vida. A maior parte da nossa vida cristã é movida pela combustão da missão. Em outras palavras, nós fomos chamados para, entre a ascensão de Jesus e o seu retorno, nesse tempo, entre a ascensão e o seu retorno, pregarmos o evangelho da salvação. E você está fazendo o quê, meu irmão? Nesse tempo, enquanto até que Jesus não volte, você está fazendo o quê? Porque tem pessoas que querem viver uma vida contemplativa. Lucas descreve uma cena aqui que, para mim, eu entendo, é carregada de significado. Porque, olha só, após a ascensão visível de Jesus, os discípulos com os olhos fixos nos céus, uma espécie de contemplação, uma postura prolongada, ele dá a entender, a ponto de homens do céu terem que vir dizer, ei, parem de ficar olhando para o céu. Por que vocês estão fixados nas alturas? Com o corpo imóvel, uma espécie de paralisia. E para mim isso é intencional de Lucas. Ainda que a contemplação seja legítima na nossa fé, o olhar para o céu não pode ocupar o lugar da missão. Tem gente preocupada demais consigo mesma. Tem gente preocupada demais com a glória de templos de pedra. Mas tem pouco cristão envolvido na missão. Isso é Jesus que diz. Os campos estão fartos,
brancos. Mas cadê os trabalhadores? Será que esse texto está falando de você? Será que você vive uma fé contemplativa que fica olhando, olha que maravilhoso o louvor da igreja, olha os pastores pregando, que legal, olha que estrutura maravilhosa dessa igreja. Se é assim aqui, né? Imagine quando Jesus voltar, né? Não tem crente que fala isso? Isso tudo é muito bom. Goze, aproveite, desfrute, mas esse não é o principal papel da igreja enquanto aguarda o Salvador voltar. Entendeu? A gente não está aqui para ficar admirando tudo que Jesus é capaz de fazer em nós, por meio de nós, através de nós, nas nossas reuniões, na nossa congregação, nas nossas próprias vidas particulares. Eu diria assim, o resumo desse verso 10 e 11. Esperar Cristo sem obedecê-lo é negar o Cristo que nós esperamos. E o que significa obedecê-lo? Ele já disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minha testemunha. E esse sereis é tão importante, irmãos, porque talvez a gente atrele testemunhar com falar apenas. Mas Jesus está atrelando testemunhar com ser, com vida, com aquilo que você é. Sereis e não falareis. Tem gente que fala demais e pouco é. Não é verdade? Então, como a sua vida, meu irmão, se move em missão? Como você tem pregado nos círculos concêntricos da sua vida? O que isso significa? Na sua Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. Quem só olha para o céu, talvez não tenha ouvido a ordem que veio do céu. Vai e pregue. Então, por isso que eles são chacoalhados e depois movidos à missão. Por quê? Porque é possível que alguém diga Maranata e ainda assim desobedecer o Cristo que enviou a igreja ao mundo. Irmãos, eu quero que você entenda que o consolo, ou o combustível, ou a esperança que é deixado para aqueles homens é a seguinte. Veja só o final do verso 11. Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Você percebe que o texto nos coloca entre dois movimentos? Você percebe isso? O mesmo Jesus que foi levado ao céu, virá do modo em que vocês o viram subir. Dois movimentos. O da ascensão, que já aconteceu, que é a entronização de Jesus, e o do seu retorno. Nós estamos aguardando isso, o retorno de Jesus, não é verdade? Mas entre aquele evento da ascensão e esse evento do seu retorno, compete a nós pregarmos o Evangelho a toda criatura. Olha o que diz Mateus 24, verso 14, por gentileza. Mateus 24, 14. Diz assim, eu passo a ler para você. E será pregado este Evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Nós que desejamos tanto a volta do Senhor, ou a consumação, ou o fim, deveríamos estar mais engajados ou preocupados em anunciar, em pregar o Evangelho a todas as nações. A gente fica dizendo Maranata, ora vem Senhor Jesus, mas não prega para o vizinho, não prega para o filho, não prega para a filha, não prega para os parentes, não prega para ninguém, não prega nem para si mesmo. Porque é necessário que preguemos para nós mesmos o Evangelho, antes de pregar para os outros. Porque o texto diz, sereis minha testemunha. É necessário que você seja. Então, irmãos, a gente pode dizer Maranata? Claro, desde que estejamos engajados em missão. Porque isso é Maranata. É a proclamação do reino, com desejo ardente de que Jesus voltará quando o número dos seus eleitos se completar após o anúncio do Evangelho. Agora, perceba que o texto diz que da mesma maneira que ele ascendeu, ele voltará. Como que Jesus foi assunto aos céus? De forma pessoal, não foi? No seu corpo físico. O texto diz, este Jesus. De forma visível, às vistas dos discípulos. E de forma corpórea e gloriosa. O que isso significa para nós? Que Jesus vai voltar assim, irmãos. Não é o que o texto está dizendo? Jesus vai voltar de forma pessoal, visível, gloriosa e corpórea.
Então, quando o Senhor voltar, já é para trazer o fim de tudo. E Ele voltará, inclusive, de forma judicial. O que isso significa? Ele voltará para julgar. O texto de Atos mesmo vai dizer isso para a gente, Atos 17, 31. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. É o dia do seu retorno. É isso que nós aguardamos. Então, quando nosso Senhor voltar, Ele vai julgar. E sabe o que isso significa? Não há mais tempo para anunciar. Acabou. Você não vai mais poder pregar. Nós chamamos esse tempo entre a ascensão e o retorno de Cristo do tempo da paciência de Deus. Nunca mais diga, ó Senhor, tu demoras, porque o Senhor não demora. Nunca mais diga, Senhor, tu demoras, Ele não demora. Isso não é demora, sabe o que é isso? É paciência misericordiosa. Ele está dando tempo para o teu arrependimento, e Ele está dando tempo para o arrependimento daqueles que ainda precisam ouvir o Evangelho. Então não diga que o Senhor demora, porque o que você chama demora, na verdade, é paciência e misericórdia de Deus por aqueles que vão se perder por não ouvirem a pregação da salvação. E ponto. O Senhor é paciente e longânimo, mas Ele determinou um dia para o fim da sua paciência. E no dia do seu juízo, no dia do seu julgamento, não terá mais espaço para pregação. Então, ou você prega agora, irmão, ou você não vai pregar jamais quando Cristo voltar. E você que ainda não se arrependeu e que precisa confessar a Cristo como teu Salvador, não espere pelo amanhã, porque você não sabe o que virá. Que hoje seja o dia do teu arrependimento e que o Espírito Santo te convoque. Então, dito tudo isso, irmãos, como podemos sintetizar todas essas verdades em uma única frase? As verdades desses versos 9 a 11, sintetizamos assim: a igreja vive na tensão correta entre esperar a volta de Cristo e servir. Essa é uma tensão correta. Nós estamos esperando Cristo voltar, mas nós precisamos servir enquanto Ele não voltou. Essa é uma tensão correta. Então, aqui fica a aplicação: sirva ao Senhor com tudo o que você tem, com tudo o que você pode, porque esse é o tempo gracioso do serviço. Gaste a sua vida para Deus, porque esse é o investimento que vale a pena. Não perca tempo com futilidades, com vaidades. O mundo vai ruir, mas a palavra de Deus vai ficar de pé. E ponto. Então esse é o tempo do serviço. E nós vivemos essa tensão entre a espera e o servir. Olhe para o céu, sim. Olhe para o céu com esperança, porque é do céu que vem a nossa salvação. Então nós não aguardamos salvação de político, salvação de fulano, de ciclano, de beltrano. Nós aguardamos a salvação do alto. Nós não temos esperança no partido A, no partido B, no Messias A ou no Messias B, na esquerda ou na direita. Nossa esperança está nos céus. E quando Cristo voltar, aí saberemos o que é justiça. Aí saberemos o que é retidão. Aí saberemos o que é integridade. Mas hoje aqui nós já podemos provar disso. Sabe por quê? Porque Jesus não vai reinar. Como já dissemos desde o princípio, Ele está assentado à destra de Deus, Ele já reina. Portanto, que Ele seja o rei da tua vida hoje. E essa é uma aplicação. Que Jesus seja o rei da tua vida. E que você não mais governe a si mesmo, mas diga: Senhor, reine em mim, governe em mim, conduz em mim, que seja tudo teu para ti, faça tudo para a tua glória, e não da boca para fora, mas que Ele seja o rei do teu coração, que aquele que está assentado à destra de Deus, se assente também no trono do teu coração, e governe teus pensamentos, governe tuas palavras, governe tuas ações, e você se renda ao reinado dEle hoje, e descubra hoje o que é paz e justiça, porque você pode desfrutar disso agora. Olhe para o céu com esperança, mas caminhe aqui agora com obediência, com vigilância, com missão. O Cristo que subiu é o mesmo que enviou a igreja. O Cristo que enviou é o mesmo que voltará. A ascensão, portanto, de Jesus não deve ser percebida como sua ausência, mas é a entronização do Rei dos Reis, que governa tudo e quando voltar vai subjugar todas as coisas. Cristo reina à direita de Deus, governa soberanamente todas as coisas. É o sumo sacerdote que intercede continuamente por seu povo. E a igreja vive nessa
dessa tensão entre a ascensão e a parúzia. A parúzia é a palavra para volta ou retorno de Cristo. Enquanto nós aguardamos a volta dele, nós obedecemos a missão. Nós obedecemos a missão. E qual é a missão que foi nos deixada? Qual foi a missão? Ser testemunha, pregar o Evangelho em todo lugar que você for plantado. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. É para isso que fomos chamados. Então, essa é a última aplicação. Que o Senhor Deus faça de você um verdadeiro arauto, um proclamador do Evangelho, um anunciador do Rei que já reina e que voltará. E nunca confunda a demora dele com demora, porque na verdade o que nós estamos tendo é misericórdia e paciência de Deus. Mas um dia acabará. Que sirva para o nosso juízo o fato de que a paciência de Deus tem tempo determinado por Ele mesmo. E o dia em que Ele determinou que a sua paciência chegue ao fim, ninguém escapará. Que o Senhor Deus aplique essa verdade aos nossos corações e que você tema ao Senhor verdadeiramente. Convido